Sada tem informações sobre Henrique Dourado, é isso? Tem alguma novidade no dia de hoje em relação a ontem, Quesada? João, ontem nós falamos que se o Corinthians aumentasse de 8 para 10 milhões de reais a oferta para ter o Henrique, teria mais chances, né, de fechar o contrato com o jogador. A informação de bastidor é que o Corinthians aumenta a proposta para ter o Henrique Dourado, e aí, como o jogador entende que é legal sair do Flu e nesse momento defender o Corinthians na Libertadores da América, a coisa pode ficar mais próxima do que a gente estava imaginando, apesar da resposta que não foi a resposta que o corintiano queria ouvir, mas que o torcedor do Tricolor quer ouvir, do presidente Abad, dizendo que por ele, né, o Henrique não sai de jeito nenhum. Então, vamos esperar. Nós temos uma entrevista agendada já com uma pessoa do Corinthians. Vamos ver se ela dá algum tipo de informação, se vai esconder o jogo pra gente. Estamos falando de Henrique Dourado, né? Porque a situação de Scarpa você já falou, é a briga com o São Paulo. Até entendo que essa situação de não acontecer a rescisão de contrato do Scarpa com o Fluminense faz com que o Corinthians volte, né, a entrar na briga, porque o Corinthians não queria ser solidário, né, no caso do jogador perder aí a ação com o Fluminense e ter que pagar aí de repente alguma grana pro Fluminense. E a situação do Henrique, já que é o pacotão do Flu pro Timão, mas né? é tudo a ver, Fluminense e Corinthians, é tudo a ver. O Henrique acertou as bases salariais com o Corinthians, agora depende do acerto com o Fluminense para ele assinar um contrato com o Timão. Não são negociações simples, né? Porque tem o Fluminense aí que, enfim, ainda tem algum tipo de vínculo com esses jogadores. E que podem avançar na Disneylândia. Ah, isso sim. Porque eles estão juntos, sim, lá, cercados pelo Mickey, o tio Patinha, se entrar na história vai complicar. E essa pessoa Mas eles estão ali, na Florida Cup. Desculpa, João, e essa pessoa que vai falar com a gente está reunida nesse momento na Flórida, conversando provavelmente com gente do Flu para acertar detalhes destas negociações, de uma, de duas, de repente até de três. O Scarpa está mais perto do São Paulo, mas o Corinthians, o Henrique zagueiro é o mais próximo, e o Henrique Dourado tem uma possibilidade, está encaminhado. O Corinthians não desistiu, não está fora da briga pelo Scarpa. O São Paulo tem conversado com o Scarpa nas duas esferas, né? Com a OTB, que é a empresa dos agentes, e com o Fluminense. Nos dois cenários. Para se tiver liberação na justiça, que hoje não veio, tem um acordo avançando com os agentes. E do outro lado, tem um acordo amigável avançando com o Fluminense. Nos dois cenários, São Paulo negocia. Porque de qualquer maneira vai ter que negociar com os agentes do Scarpa pelo salário dele. E com o Fluminense pode ter um acordo para ter a inclusão de 3 jogadores, mais uma quantidade de dinheiro e conseguir a liberação. Mas vai ter alguns capítulos ainda. O fato de o Scarpa não ter conseguido a liberação, ou seja, ele prende o Fluminense que tem que negociar. Diferente do Zeca, que os agentes, que são os mesmos, achavam que, no caso do Santos, o Santos não tem mais nada a ver com isso. Ele está liberado na justiça. Então os agentes não aceitavam a negociação do Flamengo com o Santos, porque o Santos, em tese, não tinha mais nada a ver, porque o Zeca tem uma ação conquistada na justiça, mesmo que provisoriamente. Perfeitamente. Vamos mostrar o time do Corinthians hoje, Florida Cup, 10h15 da noite. Teremos Corinthians e PSV da Holanda. Esse é o time do Corinthians, jogará com duas equipes, uma no primeiro tempo e a outra no segundo tempo. 7 dias de treinamento, não é mole? Natural. Então o time que vai começar o jogo é o considerado titular neste momento. Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba. Gabriel, Rodriguinho, Jadson, Cleison, Romero e Casim. Eu fico olhando ali para o campo e imagino, Pedro Henrique sai para a entrada do Henrique e o Casim sai para a entrada do Henrique Dourado, é isso? Se fechar os dois. E se contratar o Scarpa, o Cleison vai lá para a esquerda na vaga do Romero, uma possibilidade, e o Scarpa aqui pela direita na vaga do Cleison. Mas vai dar uma encorpada boa no time, né? Mas eu acho que a questão é hoje o que está acontecendo nesse cenário, porque ele mudou o sistema. Mudou o sistema? Não, porque o Rodriguinho... O melhor momento do Rodriguinho na temporada passada foi quando ele foi segundo atacante. Sim. Então ele não vai virar segundo volante. Ele vai jogar, em teoria, com o Gabriel e uma linha de 4 na frente. Sim. Que vai ter que ter um rodízio entre Jadson e Rodriguinho para saber quem é que ocupa mais o espaço defensivo. Mas é um 4-1-4-1. O Rodriguinho um pouquinho mais na linha do Jadson. Então, a primeira pergunta hoje é como é que esse Corinthians se apresenta contra o líder do campeonato holandês. E que está no meio da temporada.
no meio da temporada. Com o Lozano, que vai jogar a Copa do Mundo pelo México, com o Van Ginkel, que jogou pelo Chelsea, passou pelo Chelsea. O time tá em forma, né? Tá no meio da temporada, tá voando. E o Corinthians com 7 dias de treinamento. Olha, como tem acontecido coisas super estranhas e positivas pro Corinthians, né? Vai saber se o Casim de repente não arrebenta hoje. Tudo é possível, né? Ele fez o gol do time. Aqui fica a minha... Eu torço muito pelas pessoas, eu sou um cara positivo, eu torço pelas pessoas. Apesar de ser o Casim, né, um cara de pouca qualidade, mas de repente... Não, porque ele não tem qualidade, a gente também tem que falar. Não dá pra comparar o Casim com o Wagner Love, com o jogo. Sim, você tem razão, Kessado, é verdade. Ele pra compor o elenco, né? Como esse jogo não tem um atacante lá, ele vai jogar. Agora, por isso o Corinthians está buscando, né, o Henrique Dourado. Mas eu concordo com o PVC, essa formatação tática, é o Rodriguinho mais à frente, que ele fez, né, durante o campeonato, o Carille. Ele, às vezes, abria mão de um volante, fazia uma linha de 4, né, para ter a velocidade pelos lados, né, com o Romero e com o Cleison. Fica um time interessante do Corinthians. E olha aqui, contando aqui, ó, campeões brasileiros. Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique também jogou. Gabriel, Rodriguinho, Jadson, Cleison, Romero, Casim. Pois é, o time está mantido, né? Pelo menos por enquanto. O Maicon, né, jogou muitas vezes ao lado do Gabriel. Foi titular várias Há uma vezes. informação de que vem uma proposta da Itália. Vem uma proposta da Itália, Eugênio, pelo Maicon. Então também é uma forma interessante de você trabalhar o time sem o Maicon. Mas o Camacho terminou titular, né? O Camacho terminou como titular e o Maicon na reserva. É que o Rodriguinho tem uma qualidade legal aí pra fazer. Então, eu sou mais Rodriguinho do que o Camacho. Eu concordo, só que assim, o Rodriguinho, ele brilhou quando foi segundo atacante. Ou meio ofensivo. Mas o Tite ele jogou mais recuado. Mas eu acho que isso pode acontecer. Ele tá ali meio que atrás nesse desenho do campinho, mas pode o Jadson recuar um pouco mais, porque esses dois homens de lado, né, PVC, não sei se você concorda, esses recompõem, esses vão voltar para marcar. Por isso que eu acho que vai ser uma linha de 4. Eu tenho que ver o time hoje. Mas é bem provável que seja isso. A primeira experiência do Carille, o sinal é que ele vai tentar fazer uma mudança do posicionamento do Jadson, para ter o Jadson mais centralizado, só que o Jadson não é segundo volante. E ele não pode, ao mesmo tempo, sacrificar o Rodriguinho. Então, em teoria... Por isso que eu também acho que nenhum dos dois vão ser esse segundo volante. Ele vai tentar fazer um time mais ofensivo. Sem dúvida. Ele pode muito bem fazer a linha de 4 lá atrás, os dois de lado voltam na linha do Gabriel e fica Rodriguinho e Jadson mais centralizado, pegando os dois volantes adversários. Agora, dá para fazer isso. Uma pergunta básica. Quando falta fôlego para um jogador, e o Jadson já não tem mostrado aquela disposição de outrora, não? Que bonito esse. Não é mais fácil ele fazer essa recomposição atuando justamente centralizado do que atuar na posição onde está o Cleison, por exemplo, com ali? Com certeza. Tendo que correr e ajudar o Fagner, né, nas funções ida e vinda. Por isso que eu acho que com esse time, os dois de lado vão ter uma função maior defensiva do que o próprio Jadson e o Rodriguinho. E tem uma outra possibilidade também. O Cleison pode ir em alguns momentos para o outro lado, para a extrema esquerda, e o Romero vir aqui para a direita. O Romero já chegou a jogar algumas vezes no lado direito da equipe do Corinthians. Agora, com 7 dias, não dá nem pra gente cobrar muita coisa. Não dá pra cobrar os mas caras. a vantagemzinho é que, como o João estava destacando, a base do time é a mesma do ano passado. Isso. Embora você tenha perdido peças importantes como o Jô, o Arana, o Pablo, mas só o Juninho Capixaba é novo. Então, os que estão entrando já estão entrosados. É verdade. Tudo bem, tiveram um período de férias, né? Saíram de forma e tal, perderam um pouco do ritmo, entrosamento, mas eles se conhecem, eles sabem o que o técnico gosta que eles façam, e isso ajuda muito para o primeiro jogo. Na verdade, a grande vantagem do Corinthians nas últimas temporadas é essa continuidade do padrão de jogo, né? Um elenco que não muda tanto, e eu acho que por isso facilita para a gente ver um Corinthians hoje que pelo menos vai se entender. Não é aquele time que você olha pro lado, caramba, pra que eu passo a bola? Não, você sabe que vai ter ali aquele jogador, aquela movimentação, aquele tipo de jogada que o Carille gosta, apesar do pouquíssimo tempo, mas é a realidade do futebol brasileiro, né? Pouco tempo de pré-temporada, é assim mesmo. Mas a vantagem é essa. É verdade. Eu vou falar um negócio que eu tava pensando aqui, eu tô olhando aquele time ali, que é a base, praticamente, do time campeão brasileiro. Já nós vamos mostrar o time do segundo tempo, para também avaliar um pouco esse elenco do Corinthians. Mas esse time aí, você coloca o Henrique, experiente, ao lado do Balbuena, e o Henrique Dourado na vaga do Casim,
Se puder, olha só. Olha aí, vamos supor que já tenham sido contratados. Eu acho que esse time, as competições são várias. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que pelo menos em uma delas é um time para brigar por título. Eu concordo muito com você. Eu só acho que a gente tem que ter um cuidado com o Fluminense em relação ao Henrique Dourado. Porque, assim, a gente tá avançando a história. O Henrique, o Fluminense dispensou de uma maneira estranha, né? Tanto que o Diego Cavalieri não ficou feliz nada com a dispensa e circulou a história de que ele não deu a mão pro presidente do Fluminense na segunda-feira no CT na Barra da Tijuca. Mas o Henrique Dourado tá avançando, tem negociação, 8 milhões, pode ser liberado, tem a história da cláusula que permite a liberação, se pode chegar na cláusula, libera o Henrique Dourado, 10 milhões. Mas o ponto é o seguinte: o Fluminense reagiu em relação ao Henrique Dourado. Quando o Fluminense declarou com o Pedro Haddad na Flórida que não negocia. Claro que isso pode ser uma bravata e negociar ali na frente. Mas o Fluminense precisa ter uma reação. Alguma coisa precisa acontecer com o Fluminense nesse começo de ano. E o primeiro sinal, este dia de hoje, foi importante para o Fluminense. Porque o Fluminense viu o Scarpa perder a ação na justiça, não conseguir eliminar. Neste momento, pode mudar ali na frente. E o Fluminense diz: não negocia o Henrique Dourado. Eu tô colocando só o outro lado. A gente tá vendo o lado do Corinthians. É claro, fica muito forte. Mas o Fluminense... Hoje, quarta-feira, o Fluminense parece ter reagido. Sim, e como eu citei aqui, no condicional. Posso avançar o condicional? Caso sejam contratados, eu acho que aquele time ali... Podemos mostrar de novo? É possível? Só mostrar com o maior prazer, né? Você mostra. Por favor, dá pra colocar o Scarpa nesse time aí também? Já que estamos no condicional, coloca mais um aí. O Scarpa tá mais coloca difícil, o Scarpa no lugar do Cleison e joga o Cleison lá na vaga do Romero, por favor. Mesmo assim, Quesada, mesmo sem o Scarpa, mesmo sem o Scarpa, quais não, sem dúvida, eu entendi o que eu acho que é um time por título. Brigar por título. Esse que tá aí na tela, sim. Porque tem uma referência legal no ataque. Não, sem dúvida. Isso aí, olha aí, rápido, olha aí, olha lá. Não, já que é assim, vou fazer o seguinte: tira o Cleison, coloca o Neymar ali. E aí o Paulinho, você pode colocar o Paulinho ali, tira o Rodriguinho, também coloca o Paulinho. Mas eu acho que com certeza é um time muito forte. A gente não vai trabalhar, é claro, o tempo inteiro com esse time, porque o Corinthians esse ano tem Libertadores da América. E outra coisa, né, Eugênio? Não é mais a quarta força. Tem isso, né? É a segunda força. Até que ponto isso daí influiu de alguma forma na motivação dos jogadores, mas eu acho que a motivação maior é buscar os títulos que você está disputando. Mas eu queria pontuar uma questão em relação ao Jadson. Porque ano passado, quando a corda apertou, quem sobrou foi ele. Sim. Né? E eu vou fazer referência ao jogo do Palmeiras. Na hora que o Corinthians sentiu a dificuldade, que tinha perdido para a Ponte Preta, precisava de qualquer jeito ganhar do Palmeiras para evitar que o próprio Palmeiras colasse nele na classificação e crescesse na reta final. O escolhido para ficar no banco de reservas foi o Jadson, porque é muito legal a gente ver uma proposta de time mais ofensivo, como parece ser esse 4-1-4-1, que o Carille usou em alguns momentos de alguns jogos, no segundo tempo de alguns jogos do ano passado, né, quando precisou jogar o time mais à frente, e aí fazia o gol, voltava com o volante de novo, né, tirava mais um, botava o Camacho, ele tirava o Michael ou o Gabriel para botar o time mais ofensivo, aí quando fazia o gol, ele tirava um atacante e botava o Camacho para recompor os dois volantes. Não acho que vai ser assim uma certeza o ano inteiro de jogar só com o Gabriel de mais marcação, e se sobrar para alguém, a não ser que ele volte num outro ritmo, pode ser que sobe para o Jadson. Muito